Hoje nós vamos desvendar os grandes mistérios de como passar o risco para tecido escuro. É muito dramático, porque é verdade, não é? As pessoas têm muita dificuldade. Não, mas eu também tenho. Pode parecer dramático, mas realmente passar o risco para o tecido escuro é mais difícil do que passar para o tecido claro. Mas nada que nós não consigamos fazer, nós vamos te ensinar hoje. As opções que nós vamos te apresentar são: a caneta que sai com calor tem a branca, que é bem difícil de achar, e ela tem uma espessura um pouco maior do que as canetas de outra cor. E a caneta vermelha ou a rosa, dessa que sai com calor, também aparece no tecido escuro, apesar de com mais dificuldade de enxergar. Apesar de ela dar uma forçada na vista, e aí eu recomendo que você bode só durante o dia, porque à noite vai ficar bem difícil de você enxergar. Outra opção, que nós não mostramos aqui como risco, que é igual a caneta que sai com calor, é aquela caneta gel normal que você compra na papelaria, só que branca. Então você pode, inclusive, vai ter um retrabalho, mas pode ser mais fácil na hora de passar o risco, passar com uma caneta vermelha, com uma caneta rosa, e depois você reforça o risco com uma caneta gel branca para você enxergar melhor. Pode ser uma boa opção também. E uma dúvida, Rê, se eu uso a caneta gel, depois ela vai saindo conforme eu vou bordando? Vai saindo. Então não tem problema. Não tem problema. A outra opção que nós vamos apresentar são os carbonos. Carbonos para tecido, que fazem menos sujeira. E para aparecer no tecido escuro pode ser o amarelo ou o branco. O branco, todas as vezes que eu usei até hoje, independente do tecido, que eu já usei em sarja, já usei em tricoline, ele sai quando você passa ferro. O amarelo é vendido dizendo que sai com ferro, mas nós já testamos no algodão cru, no tricoline, na sarja e nos demos mal, porque não saiu. Então, não confie que ele vai sair. Você pode usar para riscar, você vai enxergar o risco com clareza, mas não dá para você fazer um risco aleatório achando que vai sair depois. Combinado? Tem que lavar, né? Pra sair. É? Eu não sei. Tem. Ele sai com água. É? Uhum. Sai com água. Então pode fazer um risco aleatório se você quiser. Vamos lá? Temos aqui uma sarja verde musgo escurérrima. O nosso carbono para tecido amarelo, optamos em usar o amarelo porque é o mais comum. Talvez você não encontre o branco, mas o amarelo tem em qualquer armarinho. O carbono sempre tem um lado mais branquinho e o outro lado que solta tinta. A gente tem que colocar o lado que solta tinta voltado para o tecido. Risco sobre carbono. Cola tudo com uma fita crepe para você poder conferir o desenho embaixo sem tirar do lugar. E aí é só passar. Aqui eu estou usando um lápis para passar o risco. Eu vou ficar com uma linha bem grossinha. Mas você poderia ter optado por uma lapiseira também, para ter um traço um pouco mais fino. E aí, gente, taca-lhe pau. Vai que vai! Tcharam! Esse é o nosso método favorito. Agora nós vamos passar o risco com uma caneta clara. Se você tiver uma mesa de luz, essa é a hora de usar. Ou então, se quiser usar um pirex com a lanterna, também é o momento. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui no card e vai lá assistir o vídeo. Aqui a gente vai fazer de um jeito alternativo, que é usando a tela de um notebook. Porque, né, se você for bastante otimista, qualquer tela pode ser uma mesa de luz. Vou deixar o brilho no máximo e vou diminuir bastante a luz do meu ambiente. Aqui estava de dia, então a gente só fechou a janela. E é isso, na hora que fica escuro você passa a enxergar perfeitamente o risco através do tecido. Porém, acho que eu não preciso nem avisar, né? Dá pra ver aí que esse é um jeito que força bastante a vista. Porque você fica olhando para um lugar que tem fonte de luz, estando num lugar escuro. Então pode ser bem cansativo se for um risco grande. Prefiro usar essa técnica para pequenos bordadinhos. Dica de ouro! Se você tiver em dúvida se o seu risco está saindo direitinho, não vai adiantar trazer ele para cima e olhar embaixo como a gente faz com o carbono. Para entender se está dando tudo certo, você precisa jogar uma luz sobre a sua tela, que nem a gente está fazendo aí. Eu joguei a luz da lanterna do meu celular para a gente ver se estava dando tudo certo. Acho que dá para ver nitidamente que o carbono dá muito mais definição. Então ele é muito bom para tecido plano, para trabalhos grandes, com detalhes. Porém, pode ser que o carbono não funcione tão bem se o seu tecido for mais fofinho, de repente uma malha e tal. E aí você vai precisar usar uma caneta. Então já pensa nisso, nessa coisa dos detalhes, na hora que você estiver projetando o seu desenho.
Você achou que as nossas dicas te ajudaram a perder um pouco do medo de passar o risco pro tecido? Se você já usa bastante tecido escuro, qual o seu método preferido? Ou se tem algum método que você usa e acha muito eficiente, nós ainda não sabemos. Óbvio que a gente não sabe o que você vai falar. Peraí. E se você está habituado já a bordar no tecido escuro e usa um método que nós não falamos aqui, conta pra gente nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em saber e de repente fazer um outro tutorial mostrando outras possibilidades. Deixa um like nesse vídeo, por favor. Beijo. Assina o canal. Tchau.